Olá, bem-vindos a esta análise detalhada sobre as engrenagens ocultas do nosso sistema de justiça. Sabe, tem toda uma mecânica acontecendo lá nos bastidores dos tribunais que, bom, quase ninguém percebe, mas ela é absolutamente vital para que a lei funcione na prática. Hoje, a nossa ideia nessa explicação é exatamente desvendar isso. Nós vamos falar sobre aquele profissional altamente estratégico e técnico que trabalha ali meio que nas sombras das cortes judiciais. É muito comum a gente imaginar que os juízes tomam aquelas decisões super complexas de forma totalmente solitária, não é? A gente logo pensa na figura do magistrado, lendo pilhas e pilhas de processos, dando aquela batida de martelo e decidindo o destino de empresas, de propriedades e de pessoas, usando só o seu vasto conhecimento das leis. Mas aí vem a grande pergunta. O que acontece de verdade quando o conflito foge completamente do campo jurídico e entra, digamos, no domínio da ciência pura? Certo, vamos mergulhar nisso. Seção 1. Os bastidores da justiça. A resposta para essa pergunta nos leva direto para uma área que pouquíssima gente conhece a fundo. Tem todo um mundo de engrenagens invisíveis operando sem parar para garantir que o direito seja aplicado de um jeito justo e correto. E bem no centro desse mundo invisível, existe um profissional extremamente especializado, o famoso perito judicial. É fascinante perceber isso, porque, olha só, a figura do juiz é, claro, a mais proeminente ali. Mas o perito, trabalhando nos bastidores, muitas e muitas vezes ele é literalmente o fator determinante para o resultado de um processo. É o trabalho técnico dessa pessoa que acende a luz para o caminho da sentença final. E para a gente entender o porquê de toda essa importância, chegamos à seção 2. Limites do conhecimento jurídico. É o seguinte, primeiro a gente precisa entender a formação de um magistrado. O juiz é o grande especialista em direito, certo? Ele domina a legislação, domina a jurisprudência, os códigos, só que a vida real e, consequentemente, as disputas judiciais não acontecem só no campo do direito. Hoje em dia, as disputas exigem muito mais do que só aplicar lei pura e simples. Pensa nos litígios diários. Eles frequentemente envolvem uns cálculos financeiros absurdamente complexos, ou então avaliações estruturais de engenharia, divisões de patrimônios gigantescos, ou até questões médicas e científicas super delicadas. E cá entre nós, ninguém espera que um juiz que se formou em direito saiba fazer uma análise contábil super avançada ou entenda a composição química de um remédio. É exatamente aqui que o sistema precisa de ajuda externa. E isso que a gente está vendo ilustra brilhantemente como o próprio sistema reconhece essa limitação técnica. A lei brasileira não deixa isso solto. O Código de Processo Civil, lá no seu artigo 156, é muito direto. Ele diz que, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por um perito. Ou seja, isso institui o perito não como um simples convidado, mas como um auxiliar fundamental e indispensável da justiça, nomeado com um único grande propósito: produzir a prova técnica. Só que, atenção aqui, existe um mal-entendido bem comum sobre o que essa assistência significa na prática. O perito judicial não entra no processo para dar opiniões ou para defender os interesses de uma das partes. Não, isso aí é o papel dos advogados. O perito, na verdade, é um produtor de verdade técnica. Ele age com total imparcialidade para trazer a luz da ciência para aqueles fatos mais obscuros do processo. Seção 3. Os 3 pilares da perícia. E aí fica a dúvida. Como exatamente essa verdade técnica é produzida na prática? Não é de qualquer jeito. Não é um trabalho criativo do tipo fazer o que dá na telha. Tem um fluxo de trabalho extremamente rigoroso. A atuação do perito é sustentada por alicerces muito bem definidos que garantem a integridade da justiça. Então, o ponto crucial aqui é que nós estamos olhando para uma progressão cronológica e metodológica inflexível. Não é só uma listinha aleatória de tarefas. É um passo a passo estruturado mesmo. Primeiro se investiga, depois se produz a prova documental e, por fim, se traduz o resultado. Vamos analisar rapidinho cada um desses passos. Tudo, absolutamente tudo, começa pela investigação técnica. Nesse primeiro pilar, o perito mergulha de cabeça nos dados. Ele analisa minuciosamente pilhas e pilhas de documentos, revisa contrato por contrato, audita planilhas financeiras, lê prontuário médico, vasculha registro operacional, enfim. O objetivo aqui não é só dar uma lida por cima, mas reconstruir tecnicamente e com total precisão o fato que está sendo discutido lá no tribunal. É como montar um quebra-cabeça gigante. E aí o resultado de toda essa investigação profunda nos leva para o segundo pilar, a produção do laudo pericial.
Esse documento é, sem exagero, o coração absoluto da perícia. É nele que o profissional aplica toda aquela sua metodologia científica rigorosa para responder a umas perguntas super específicas, os famosos quesitos. O laudo não é uma redaçãozinha dando opinião. Ele é a materialização da prova técnica devidamente documentada e fundamentada. É atestar a verdade dos fatos sobre a ótica da ciência. Mas pensa comigo, de que adianta um documento perfeito e super técnico se o juiz não conseguir entender nada? É por isso que o terceiro pilar é a tradução técnica. O perito precisa pegar aqueles conceitos matemáticos super abstratos ou códigos de software intrincados, laudos médicos densos e transformar tudo isso em uma linguagem cristalina. Ele atua como a ponte de comunicação entre a complexidade do mundo técnico e a mente do juiz. Sem essa tradução clara, casos complexos simplesmente não teriam como ser julgados com segurança. Sem chance. O que nos leva à seção 4, um campo profissional multidisciplinar. Quando a gente vê esse nível de complexidade todo, logo surge um mito, né? O mito de que essa carreira é acessível só para um nicho minúsculo de profissionais super específicos do meio jurídico. Mas a realidade é muito mais ampla e incrivelmente mais rica. Olha só esse número, mais de 50. Isso ilustra o choque de realidade e a verdadeira dimensão da perícia. Atualmente, existem mais de 50 profissões aptas e legalmente capacitadas para atuar na área de perícia judicial. O alcance é gigantesco, simplesmente porque os problemas que a sociedade leva aos tribunais também são gigantescos. E vamos ver como isso se constrói na prática. Uma passada rápida aqui por esses exemplos já mostra a variedade e a multidisciplinariedade do trabalho. Tem administração e contabilidade para o profissional que rastreia desvios financeiros. Tem engenharia e TI para avaliar falhas em construções ou crimes cibernéticos. Passando por biomedicina e farmácia, enfermagem e psicologia. E até, pasmem, profissionais de pedagogia e marketing. Se existe uma disputa que envolve conhecimento técnico de qualquer área, vai precisar de um perito. Então fica super claro que a perícia judicial não é uma profissão isolada. Muito pelo contrário, ela é uma extensão técnica majestosa das profissões que já são regulamentadas, só que operando lá de dentro do Poder Judiciário. É a aplicação máxima da expertise de um profissional para resolver os litígios da sociedade. E finalmente chegamos à seção 5, o peso da responsabilidade. Porque, convenhamos, com essa oportunidade toda de levar a profissão para os corredores da justiça, vem um peso colossal junto. O papel do perito tem contornos bem dramáticos, porque o que está em jogo são vidas, futuros financeiros inteiros e o conceito mais fundamental de justiça. O impacto do trabalho pericial no mundo real é muito profundo e definitivo. Olha essa comparação. Um laudo mal elaborado, sem base técnica ou sem a devida responsabilidade, tem o poder destrutivo de comprometer totalmente a decisão judicial. Ele arruína a justiça. Do outro lado, um laudo técnico robusto e fundamentado é o guia mais seguro que existe para conduzir o magistrado à decisão mais pura e justa possível. Exatamente por causa desses riscos altíssimos, o ambiente judiciário definitivamente não é o lugar para aventureiros. Não tem o menor espaço para improviso. É uma atuação que exige habilitação comprovada, extrema responsabilidade técnica e um conhecimento sólido de verdade. Colocar alguém sem qualificação dentro de um processo não prejudica só uma das partes, compromete o sistema inteiro e, no fim das contas, a nossa própria sociedade. Para resumir toda essa dinâmica fascinante, o que a gente tem aqui é uma relação simbiótica inquebrável. O juiz sempre vai ter a palavra final e decidir de forma suprema com base no direito. Isso é fato. Contudo, em disputas complexas, os olhos que o juiz usa para enxergar a verdade dos fatos, bem, esses olhos são inevitavelmente emprestados pela perícia. Agora, o que é realmente interessante nesta dinâmica é a força destas poucas palavras. A perícia não é só um mero apoio burocrático no processo, sabe? Filosoficamente e na prática, ela é exatamente a fronteira, a linha demarcatória final, que separa uma decisão tomada ali, nas sombras da dúvida, de uma decisão totalmente iluminada e baseada em provas técnicas incontestáveis. E para finalizar essa nossa explicação de hoje, e sabendo o quanto os tribunais precisam demais dessa especialização diversificada, fica aqui uma reflexão provocativa para a gente pensar. Ao observar esse vasto número de áreas que a justiça pede socorro diariamente para elucidar a verdade, será que a profissão que muita gente exerce ali no dia a dia não poderia ser, na verdade, a próxima engrenagem oculta e vital para a justiça de amanhã? É um pensamento fascinante para encerrar a nossa imersão, não acha? Fica aí o questionamento.